hoje. Então, com esse tipo de desculpas, eu só posso pedir os nossos comerciais, por favor. Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o MTV Debate e estamos falando sobre a Copa do Mundo aqui. Não a de 2010, aquela de 2014, que vai ser, nós vamos sediar aqui e a coisa está ficando meio esquisita. Já houve problemas com a própria FIFA, que já está cobrando resultados que não estão acontecendo, diga-se de passagem. E para falar sobre isso, eu quero convidar aqui o Mauro César Pereira, comentarista esportivo dos canais ESPN. Mauro, o que você está vendo? Você que está lá dentro, fuçando as coisas todas, como é que você está vendo o desenvolvimento de tudo isso? Bom, boa noite a todos. A questão da Copa do Mundo do Brasil, na teoria, seria fantástico, né? Dizem que o Brasil é o país do futebol, o que é até muito questionável, né? Outros povos são tão ou mais apaixonados por futebol do que o brasileiro, mas enfim, que seja... Digamos que o Brasil seja o país do futebol de fato, porque tem mais títulos mundiais, a seleção brasileira. É impossível você pensar em Copa do Mundo no Brasil sem envolver dirigentes, não todos, claro, e políticos, não todos, claro. Né? Então você tem aí a CBF, né, que nada faz pelo desenvolvimento do futebol, trata só da seleção brasileira, da sua seleção, a seleção da CBF. O êxodo de jogadores para fora, eu acho que é um sintoma, né? É um sintoma nítido disso, também a situação da maioria dos clubes. E você tem a seguinte situação, eram 10 sedes, a CBF quis 12 sedes. A CBF escolheu, junto com o governo federal, quem seriam essas sedes. Escolhas meramente políticas, como disse o Vampeta, Belém do Pará está fora, eu estive em Belém esse ano, o Mangueirão é um estádio bom, que reformado tem poderia... tradição de futebol. O povo apaixonado por futebol, então vai ser em Manaus por uma questão política. Mas Goiânia foi o Lula que escolheu? Goiânia, eu estive esse ano, semana passada, fazendo um jogo no Serra Dourada. Ótimo estádio Goiânia de 75, está fora, está Cuiabá, que não tem estádio, que não tem time na Série A, na Série B, na Série C. Brasília. Questão política. Brasília, onde o orçamento de 700 milhões antes da história do Panetone para construir um estádio onde você não tem nenhum time na Série A do Campeonato Brasileiro. Paulo, quem é o dono de um time de futebol aí em Brasília? Tem um político. Luiz Estevam brasiliense. Então, e lá já existe um estádio de 55 milhões, que é o Bezerrão, né, que também é um estádio que está lá, sabe-se lá para quê? Construído com dinheiro público. Temos o Engenhão no Rio de Janeiro, que deveria custar menos de 70 milhões pelo orçamento inicial dos Jogos Pan-Americanos de 2007, custou perto de 400 milhões. Esse estádio hoje ele está arrendado ao Botafogo do Rio. O Botafogo tem um estádio e o estádio está fora da Copa. Mas alguém pode dizer, mas o Maracanã já estará na Copa do Mundo. Pois é, Joanesburgo terá dois estádios na Copa de 2010. Então o Rio de Janeiro poderia ter dois estádios. O Maracanã, que já existe, e o Engenhão, que está pronto. Que é um excelente novo. A reforma do Maracanã, Lobão, está orçada em 600 milhões. Para começar a brincadeira, 600 milhões de reais. 600 milhões significa um engenhão e meio para reformar um estádio que, pelos testemunhos de alguns companheiros meus que estiveram na Copa de 2006, está num nível muito próximo do estádio do Borussia Dortmund, que recebeu os jogos da Copa de 2006. Claro, com adaptações, com melhoramentos. Está falando do Engenhão. Não, o Maracanã, que já consumiu mais de 300 milhões sendo reformado para os jogos de 2007. Eu penso assim, se a Copa vai ser no Brasil, tem que ter conforto, tem que ter estrutura, mas dentro da nossa realidade. Se a realidade da FIFA é europeia, ou asiático, ou seja, para países do primeiro mundo, o Brasil não pode fazer Copa do Mundo. Mas, por exemplo, a Espanha... Por quê? Transformou Barcelona... Mas é uma outra realidade, né? Outra mentalidade. Exato. Você vai a Barcelona, o Rio de Janeiro aconteceu o quê? Nada. Nada. Em Madrid, 70 estações de metrô e de trem foram inauguradas nos últimos anos. E Madrid foi candidato aos Jogos Olímpicos. Usaram não ganharam, pretexto, mas tem. Ganharam porque, na verdade, não foi ganharam no esporte. Eles ganharam justamente usando o esporte para melhorar toda a cidade. Aqui não acontece isso. Aqui acontece... Não, ganhou Londres. Madrid não ganhou, o Rio de Janeiro ganhou. Como cidade. Mas o trabalho começa antes. Aqui não. Vamos ganhar um evento para começar a fazer alguma coisa. E não é feito. E aí tem um detalhe interessantíssimo. O estádio do Castelão em Fortaleza, outro estádio que recebe os jogos da Série A, um estádio que, claro, precisaria de reforma para a Copa do Mundo, mas um estádio que existe. Ele tem uma infra, né? Ele existe, né? Ele está lá, tem que ser reformado. Reforma do estádio. Matéria da semana passada da Folha de São Paulo. Orçamento de 487 milhões. O Ministério Público do Estado do Ceará está em cima. 487 milhões para reformar um estádio. Isso custa um engenhão, um bezerrão e sobra um belo troco. Isso é uma festa política. Como é que você chega nessa conta de 487 milhões? Então, é uma grande farra. Então, acho que é muito difícil, nessa realidade aqui do Brasil, você pensar em Copa do Mundo. Há exceções, no caso do São Paulo. São Paulo está buscando com seus próprios recursos, via BNDES, reformar o Morumbi, mas dos 12 estádios, só 3 são privados. O Morumbi, o Beira-Rio do Internacional
e a Arena da Baixada do Atlético Paranaense. Todos os demais são estádios que pertencem aos governos estaduais. E aí quem vai pagar a conta? Nós, o imposto que você paga, passa 4 meses trabalhando com seu dinheirinho, esse dinheirinho que você tira dos seus 4 meses de trabalho, vai pelo bolso de... Quem é que vai para esse bolso? Vicente Castro Melo, você é o coordenador dos arquitetos da Copa de 2014. O que você tem nos dizer de boas notícias, pelo amor de Deus? Eu vou tentar contar um pouquinho da história, porque eu acho que todo mundo confunde muito essa história, por que o Brasil está sediando uma Copa do Mundo. A gente tem que lembrar que o Brasil foi candidato único. Ele escolheu isso para ele. Então, não tinha concorrente. Não tinha concorrente, quer dizer, o Brasil era o candidato único e aí as cidades todas tinham livre arbítrio de se participar ou não. Então teve um vestibular que foi a escolha das cidades, a gente tinha 18 cidades concorrendo. Eu me lembro que o Acre também queria concorrer. Exatamente, tinha Acre, tinha Maceió, tinha uma série de cidades. Essas cidades assinaram um contrato, um compromisso, não conosco, mas com a FIFA. Quer dizer, cada cidade que falou, vou participar, aqui a FIFA entregou, essas são as regras. Para participar, vocês vão ter que atender tais e tais itens. Transporte, quem entrou no segurança, jogo, etc. Quem entrou no jogo tinha que cumprir as regras. Quem não cumpriu foi sendo eliminado como um vestibular e foram selecionados... Sem nenhum critério político, diga-se de passagem, nesse caso. Pelo o critério técnico tinha bastante peso e depois o critério econômico. Que as cidades tinham que dar as garantias econômicas de realizar tudo aquilo que estava na exigência. Bom, passando para a segunda etapa, as cidades que se classificaram, dessas 12 escolhidas, tem um outro contrato que é justamente isso. E o que acontece hoje com o Brasil é que o Brasil precisa, cada cidade, atender o que a FIFA pede, mas a parte técnica de arquitetura, de engenharia, tem que atender a licitação e a lei de licitações que é a lei do país. Então, só que a FIFA ela é o principal cliente. Porque quando ela fala, eu preciso de um estádio assim, assim, assado,